anemias hemolíticas, a gente vai deixar passar. 10 horas hoje. Não? 10 horas hoje. Calma. Professora, a gente se prepara para ficar até mais tarde. Não, A gente não vai dormir. A gente de trânsito. A gente falou. É muita coisa, parceiro. Pode tirar o meu, pode tirar o meu. Pode? Peraí, deixa eu ver se pode mesmo. Ah, pode, carregou. É do Eduardo. A gente sempre fala de anemia ferropriva, né? E quem é que faz diagnóstico diferencial com anemia ferropriva, né? Então a gente está tocando nessa tecla o tempo inteiro, não é verdade? Muito bem, hoje eu estou no parecer do hospital de base e eu fui chamada para ver uma mãezinha. A mãezinha de 38 semanas, 37 semanas. Ela muito anêmica, o hemograma dela mostra uma hemoglobina de 6, né? Lembra, né? Normal da mulher de 12 a 14, ela está realmente muito anêmica. E ela conta uma história de que ela é anêmica desde a infância. Então, quando eu fui vê-la, me apresentei, e ela me disse que ela tinha uma anemia desde a infância. Tudo bem, porque na infância, qual é a anemia mais comum da infância? Isso, né? Então talvez essa anemia desde a infância não seja uma anemia hereditária. É simplesmente porque esta moça teve uma anemia na infância que era ferropriva. Aí depois ela começa um outro período, qual é a anemia mais comum no período fértil? Ferropriva. E aí a causa dessa ferropriva geralmente é isso, meus amigos, a menstruação. Então eu poderia crer o quê, né? Na infância teve anemia ferropriva, durante a fase ela tem só 22 anos, né? Menstrua muito. Então eu já fui preparada mais ou menos para essas perguntinhas. Anemia desde a infância, checa, né? Fez teste do pezinho? Não. Ela disse que sim, mas eu fui checar, não há o nomezinho dela, nem da mãe dela, de teste de pezinho. E o Natividade, onde eu trabalho, ele coordena todo o teste do pezinho de Rondônia inteira. Então tinha que estar, né, registrado. 3. Ela menstrua há 4 dias, me disse que usava um pacote que não tinha coágulos nem cólicas. Então, não procede. E a alimentação, ela me disse que o que mais ela comia era carne vermelha. Fechou? Tá esquisito, né? Ué, então voltamos a nos pensar. Será mesmo? E por que eu me preocupei? Porque o hemograma dela é um hemograma com anemia microcítica e hipocrômica. Só que atentem para o nome dela. O nome dela é fulana de tal, Maria Júlia, Maria Júlia Reateg. E esse Reateg com GHI, que é típico de nome italiano. Então, depois de eu ter analisado as duas coisas, a minha suposição, anemia ferropriva da gestação, né? O bebê rouba o ferro, então vamos pedir cinética de ferro. Se não vier alterada, a chance dela ter talassemia é grande. Cinética de ferro, ferro cérebro, 120. Tá normal? Tá normal. Ferritina, 80. Tá normal? Tá normal. Então, nós estamos diante de uma provável beta-talassemia minor, ou seja, aquela criança que passa pela infância, adolescência, idade mais adulta, tomando ferro, eu perguntei a ela, sempre tomou ferro? Ah, sempre teve. Ferro para todo mundo, ou seja, ela sempre queria, no pediatra, no posto de saúde e na gestação, tomando ferro. E quando eu cheguei para visitá-la, ela estava tomando ferro na
veia. E provavelmente ela é uma talassemia, né? Que não precisa tomar. Então vejam como as talassemias não são tão comuns quanto a anemia falciforme, não são. Mas o diagnóstico tem que ser pensado, porque a anemia mais comum, que é a anemia ferropriva, faz justamente diagnóstico diferencial com as talassemias, tá certo? Muito bem. As síndromes talassêmicas são duas. As beta-talassemias, que são as mais comuns, e as alfa-talassemias. Vamos começar, então, pela forma mais comum, que é a beta-talassemia. Forma mais comum de talassemia. Descendentes de italianos. Na realidade, eu contei esse caso porque foi muito assim. Aconteceu hoje, né? Essa situação. Quer dizer, ontem e hoje eu vi a reservinha de ferro e o nome é italiano. A anemia ficou conhecida como anemia dos italianos aqui no Brasil, né? Porque vieram muitos colonizadores italianos para cá. E assim como ficou conhecida a anemia, né, dos negros e dos escravos que vieram para cá. Mas na realidade ela é conhecida no mundo todo como anemia do Mediterrâneo. Ou seja, todos os países ali do Mediterrâneo carregam esse traço. Portugueses, espanhóis, né, italianos, gregos, né, que ficam ali à beira do Mediterrâneo, eles também carregam essa situação. Então, por isso, ela é conhecida no mundo como a anemia do Mediterrâneo, tá? Então, aqui no Brasil, nós temos muitos casos, porque vieram portugueses, espanhóis, vieram gregos para cá, vieram muitos desses países do Mediterrâneo e trouxeram para a gente o traço talassêmico. No Brasil, a forma mais comum ainda é a anemia falciforme, mas no sul, que tem uma grande população italiana, né, uma grande colonização italiana, as talassemias são bem incidentes para lá. Para cá, para o norte, ainda é, norte e nordeste, ainda é a anemia falciforme. Bom, isso daqui vocês têm que gravar. Porque é como a gente vai saber que o paciente tem na prova. Então, já estão sabendo, né? Então, vamos lá. Eu digo que existe uma diminuição da cadeia, aí é beta mais. Ou eu tenho uma ausência da cadeia beta, beta zero. Até aí tudo bem? Muito bem. Então, a diminuição ou ausência da síntese da cadeia beta da globina, né, da globina, no cromossomo 11, vai formar os seguintes pares. Bebê, normal. Homozigoto para diminuição, B+, pai e mãe, né? Vocês estão entendendo? Pai e mãe. Ou B0, B0. Então, é homozigoto para uma diminuição, um homozigoto para uma ausência da cadeia beta. Ou nasce heterozigoto, ou seja, você pode ter B0 do pai, B+ da mãe. Ou B0 da mãe e B normal do pai. Ou B+ da mãe e B normal do pai. Então, essas formas heterozigóticas, né, que a gente chama, né, simplesmente porque o duplo heterozigoto patológico, B+, B0 ou B0, B+, ou seja, ausência com diminuição, anemia é grave, tá? A partir daqui, o heterozigoto B0B ou B+B é a forma leve da doença. É a maioria das talassemias betas, elas são de formas leves. O homozigoto, então, B+, B+, B0, B0, o homozigoto e o duplo heterozigoto, B+, B0, B0, B+, desenvolvem a forma grave da doença chamada beta-talassemia major.
ou anemia de Cullin. A anemia de Cullin é um caso grave e letal, depende de transfusão para sobreviver. Então, quem vai pegar muito isso será o pediatra, porque a criança já nasce anêmica e já nasce ruim. Então, os pediatras, de modo geral, vão chamar o hematopediatra, onde ele está disponível, e a gente chama o hematologista geral quando não tem hematopediatra. Mas já ao nascer, essa criança já manifesta uma anemia grave chamada beta-talassemia major ou maior, ou conhecido como anemia de Cullin. É assim que vai cair em prova de residência ou concurso. Eles não vão entregar aquela talassemia. Eles vão chamar o quadro inteiro anemia de Cullin. Em relação à anemia de Cullin, se você não lembrar, essa questão está perdida. Mas quem elabora as provas antes de tudo é um sacana. Então, vamos lá. Isso inclui? Talvez, vocês vão me julgar depois. Vamos lá. Diminuição, a letrinha é beta mais. Ausência, beta zero. Compreendem? Muito bem. Normal, beta beta. Homozigoto, beta mais, beta zero. Ou duplo heterozigoto patológico, beta mais, beta zero, ou beta zero, beta mais. E o que são? As formas leves são os heterozigotos. Eles vão pegar um pai normal, uma mãe beta zero. Um pai normal, uma mãe beta mais. Entende? Então, um dos genes vai ter problema. Então, a anemia é leve. Mas se pegar todos eles patológicos, eles vão acabar em beta-talassemia major. Vou repetir. Homozigotos, beta mais, beta zero. Ou duplo heterozigoto, beta mais, beta mais. Eles são para uma anemia grave chamada anemia de Cullin ou beta-talassemia major. E os heterozigotos, ou seja, sempre que tiver um Bzinho normal, uma ausência ou deleção, serão anemias leves. Que a maioria no Brasil é anemia leve. Pegaram isso? Depois separem direitinho e vamos estudar desse jeitinho. Depois, meu Deus, isso não foi entendido. Aí encher o saco, tá? Pedir ponto, pedir para anular a prova. Estou chamando a atenção, Vamos lá. Então, a beta-talassemia, os heterozigotos, geralmente heterozigotos. B normal, B0. B normal, B mais. B normal, B0, ausência da cadeia beta. B normal, B mais, ausência da cadeia, diminuição da cadeia beta. Perfeito? Muito bem. Os heterozigotos, ou seja, um dos pais deu o gene normal, são assintomáticos com leve anemia. Então, eles passam uma vida sem saber. É aquele homem que é 38 de relatório. Que o clínico entende 38 da mulher normal, então é 38 do homem normal. Mas não, ele já está anêmico mostrando para você que ele é anêmico. E deve ser a minha gestante, né? Sempre com um pouquinho de anemia. Aí as pessoas veem microcitose, tá com ferro. Sem fazer aquilo que eu falei para vocês. Se vire um hemograma, se eu der um hemograma na prova, você olha lá, tá anêmico. Anemia. Olha o VCM, tá microcítico, anemia microcítica. Próximo passo. Exatamente. Dosar ferro e ferritina. Se normal, procurar talassemia. Os homozigotos, B+, B0, B0, ou o duplo heterozigoto, B0, B+, B+, B0, vão ter
Os homozigotos beta+, só diminuição, tá? Não ausência. Eles vão ter uma forma intermediária, chamada beta-talassemia intermédia, que dá uma moderada a grave, mas não depende de transfusão. Ele ficará com 28 de hematoma, é uma anemia grave, moderada, mas eu não vou fazer transfusão. Então, os homozigotos do tipo ambos estão presentes, mas estão só diminuídos, eles dão a beta-talassemia intermédia, que é uma forma de anemia de moderada a grave, mas não depende de transfusão. Entenderam aqui, ó? Aqui depende de transfusão para sobreviver. Eu tenho um pacientezinho de intermédio. Ele vive bem hoje, ele está fazendo mestrado na Uni. Para vocês entenderem que as pessoas levam uma vida normal. Mas ele é bem pálido, né? Bem pálido, e ele tem faces típicos que vocês vão ver, né? Então, mas ele levou a vida dele, né? Mesmo com as dificuldades. Ele está fazendo mestrado na Uni, então a gente leva a vida. Bom, fisiopatologia. A produção reduzida ou ausente da cadeia beta da globulina no cromossomo 11 causa a diminuição da síntese de hemoglobina, né? Levando a uma anemia microcítica e hipocrômica. Vejam como é igual à anemia ferropriva. Não é uma anemia microcítica e hipocrômica, anemia ferropriva? Então, ali é por falta de ferro na globina. Aqui é por defeito genético. A eritropoese é ineficaz. Claro, né? Tem um defeito genético, nunca vem sozinho. Ou seja, essas células que nascem com essa alteração genética, elas são destruídas na medula óssea. Por quê? Porque elas são defeituosas. Agora você imagina, é defeituosa para produzir bastante sangue e ainda é destruída porque não são compatíveis com uma célula normal. Então, a eritropoese ineficaz, que é essa destruição dos eritroblastos na própria medula óssea, ela causa a precipitação das cadeias alfas livres, né? Vocês sabem que são cadeias alfas e betas. E essa precipitação, porque como é que a gente vai dar diagnóstico? A gente vai ver isso aqui, tá? Essas hemácias restantes, elas vão conter esses corpúsculos de inclusão. Essa precipitação da cadeia alfa. Essa precipitação da cadeia alfa, ela deixa uma hemácia toda pontilhada. E essa hemácia pontilhada, ela é tirada do sangue pelos macrófagos do baço. Entendem a piora? Se fosse só ela ter nascido com um defeito e formado aquela célula em alvo, ela ainda sofre destruição na medula e também no periférico. E ela ainda sofre retirada dessas hemácias pelo baço, o que vai acabar piorando a anemia dessa criança. E o baço crescendo. São anemias que têm esplenomegalia. Oi? Não entendi. Você respondeu, né? Ah, tá. Isso. Então, isso é só para vocês entenderem toda a complicação. Então, eu vou ter anemia, eu vou ter hemólise e eu vou ter sequestro esplênico. Não é isso? Eu não produzo as minhas cadeias, eu não produzo hemácias saudáveis. As hemácias que são apresentadas na medula já são destruídas, as que conseguem ganhar o sangue periférico ainda vão ser retiradas pelo câncer. Essa eritropoese ineficaz, ela estimula, por mecanismos ainda desconhecidos, embora a gente saiba disso, a gente não consegue compreender, ela causa
ela estimula a absorção de ferro pelo intestino. Os pacientes de anemia, por isso que não deve dar ferro. Porque minha paciente está tomando ferro da veia. Já tomou a vida inteira via oral. Essa situação, ela estimula o aumento da absorção do ferro. Por isso, essas crianças têm excesso de ferro ao longo da vida e vão desenvolver uma doença chamada hemocromatose, que são pessoas que têm excesso de ferro. Você pode ter hemocromatose quando você tem uma doença que leva a uma produção de ferro excessiva. Essa é a própria doença, hemocromatose familiar, né? Você nasce com esse defeito e produz muito ferro. Aqui é uma complicação da fisiopatologia dessa doença. Vocês já viram um paciente chamado diabetes bronze ou diabetes bronzeado? São pacientes de hemocromatose que passaram pela vida, mas ninguém percebeu. E aí, o que acontece? O excesso de ferro, ele se deposita nos órgãos nobres, principalmente fígado, pâncreas, coração, cérebro. Quando esse excesso se deposita no pâncreas, vai destruindo o pâncreas e vai tornando o paciente diabético. É quando ele descobre que tem hemocromatose. O diabético, nesse caso, é um diabetes diferente. É a mesma situação, vai ser um diabético, mas a fisiopatologia é por destruição por excesso de ferro da hemocromatose. E o excesso de ferro no organismo, ele pigmenta a sua pele, você vai ficando moreno ou bronzeado. Por isso a gente diz diabetes bronze ou diabetes bronzeado, para diferenciá-lo do diabetes mellitus e do diabetes insípidos. E esse crâniozinho é um crânio normal, estão vendo? E esse crânio é escovado, é um crânio em escova das crianças de anemia de Cooley. Essa é a face estípica de uma criança, agora adolescente, pré-adol, de talassemia grave. Eles ficam com esse aspecto que a gente chama de face talassêmica ou face de esquilo. Não parece um esquilinho com esses dois desenhos? Então, claro que hoje pode ser pejorativo, mas a história da medicina, né? Essa é uma face em esquilo ou face talassêmica. Então, como é o quadro clínico da criança que nasceu com beta-talassemia major ou beta-talassemia intermédio? Porque a beta-talassemia minor é pouquinho anemia, passa pela sua vida sem entender que isso existe. Existe um quadro clínico de anemia grave, com todas as suas complicações, falta de ar, cansaço, palpitação, né? Isso tudo vocês entendem, porque falta oxigênio. Lembram que as hemácias que sofreram precipitações das cadeias alfa, elas são destruídas, hemólise intravascular, hemólise intramedular, e essa hemólise gera icterícia. Nós já vimos isso, né? Dentro da hemácia tem biliverdina, que sofre ação da bilirrubina redutase e se transforma em bilirrubina indireta. Então, como essas crianças têm eritropoese ineficaz, ou seja, hemólise, né, na medula e sequestro esplênico com destruição no baço, eles são ictéricos. As deformidades ósseas são por hiperplasia eritroide, proeminência dos maxilares. Vejam como que o olho até a boca tem uma proeminência. Eles ficam com esse rosto mais derretido, mais alongado, porque os maxilares sofrem essa hiperplasia eritroide na tábua óssea, ficando com face talassêmica ou de esquilo. Essa face é só na anemia de Cooley?
Não, na beta intermédio também. Na anemia beta mínima não tem não. É uma pessoa normal. Então essa é... A gente fala isso porque a Marjo, ela geralmente na infância, ela vai morrer. Então a fotozinha dela é de uma intermédia, tá? Mas é nas duas, vai ter essa proeminência. Baixa estatura. São crianças que dificilmente crescem. As anemias falciformes também passam por isso. Eles poderiam ficar maiores, mas não terem sangue, né? Vivem em oxigênio baixo, vivem em hipóxia. Aqui também, pela hemólise, tem litíase biliar, como um anêmico falciforme. Aqui também tem úlceras maleolares e tem suscetibilidade a infecções, porque essas hemácias não são maleáveis, iguais às hemácias falcêmicas. Então vocês entendem que o quadro é parecido, só que a lesão é diferente. Hepatosplenomegalia e hemocromatose transfusional. Por que hemocromatose transfusional? Vocês viram que ela já tem um aumento da absorção do ferro no intestino. E a anemia de Cullin, ela também tem uma necessidade de transfusão, porque é uma anemia grave. Cada bolsa de sangue carrega uma quantidade enorme de ferro. E essas crianças tomam ferro desde que nascem, tomam sangue desde que nascem. Então vai se depositando e ele vai tendo essa sobrecarga de ferro, chamado hemocromatose transfusional. Não é a hemocromatose genética, né? Você nasce com um defeitinho para a hemocromatose, tá, gente? Mas é uma hemocromatose adquirida por conta das transfusões. No laboratório, a gente já havia falado do hemograma das hemácias em alvo, isso, né? Então, você encontra anemia grave, vocês lembram da grávida? Ela está com uma anemia grave com microcitose e hipocromia. Ela tem uma anemia, isso nós estamos falando da beta-mágio, tá, gente? Anemia grave, hipocrômica e microcítica. Perfeito. Tá, diagnóstico diferencial. Células em alvo. O pontilhado basofílico, que é a precipitação das cadeias alfas, porque elas ficam livres, elas estariam acopladas às betas. Então elas se precipitam e ficam em massas cheias de pontilhado. Hiperbilirrubinemia indireta, né? Porque é uma anemia hemolítica hereditária, tanto a anemia falciforme quanto as talassemias são anemias hemolíticas hereditárias. Reticulocitose, por quê? Porque tem a expressão lá na medula, né? Nós começamos a ter Isso, exatamente. Porque as hemácias são fabricadas e destruídas, a medula tem que manter aquele sangue no periférico, então ele vai mandando cada vez mais células mais jovens. E a célula anterior à hemácia são os reticulócitos. Portanto, tanto na anemia falciforme quanto na talassemia, você vai encontrar reticulocitose. E aumento também nas duas, aumento da desidrogenase lática. Dentro da hemácia, gente, tem potássio, ferro, biliverdina, desidrogenase lática. Então, quando você quer marcadores indiretos de destruição celular, você pede isso. Hemograma, reticulócito, desidrogenase lática, potássio, tudo aquilo que você sabe, e bilirrubina direta e indireta, tudo aquilo que você sabe. E se tiver havendo destruição, esses elementos vão estar aumentados no sangue, porque eles são elementos de dentro da hemácia que acabam no sangue periférico. Então, são solicitações que a gente faz, de um modo geral, né, para essas doenças. Na beta
Talassemia intermédio, o laboratório é semelhante, só que mais brando, claro, né? É uma anemia intermediária, tudo é mais brando. E na beta, talassemia mino, que vocês já sabem caracterizar, B, B0, B, B+, não é isso? O B de normal com o gene de um dos pais apresentando defeitinho. A beta, talassemia mino, ela é benigna, então você tranquiliza o paciente de que não há necessidade de ele preocupar-se com o fato dele estar apenas um pouquinho anêmico. Eu tenho um colega médico que chegou para mim porque ele descobriu em exames de laboratório, sabe aquele colega médico que faz o seu próprio check-up, né? E aí ele descobriu o ferro alto e a ferritina alta, na realidade, ferritina alta. E aí ele me procurou, né? E a gente consultou e, resumindo, ele tinha 38 de hematócrito. E ele dizia assim, ó, ele era tipo otorrino, aqueles que não lidam muito com a clínica, né? E aí ele dizia assim, tá até bom meu hemograma, né? Eu digo, não, 38 não tá bom não, você tem anemia. Como assim anemia com ferro alto? Tinha que ser um otorrino, né? Um ortopedista, né? Que não entende nada de clínica, né? Um radiologista, né? Que não lida com o exame. Eu digo, não, vamos investigar a talassemia. Então ele tinha beta-talassemia mino e os filhos deles também tinham beta-talassemia mino. A beta-talassemia mino, então, é uma entidade benigna, assintomática, que pode vir com leve anemia ou sem anemia, e o diagnóstico diferencial, olha isso, com anemia ferropriva. Vejam, isso é um outro capítulo de uma outra doença, chamando a atenção lá para a anemia ferropriva. E como nós fazemos o diagnóstico? Como tudo, né? Como é que nós fazemos o diagnóstico das doenças? Como é que a gente suspeita de uma doença? Hã? Isso, né? Com a história clínica, né? Com os sinais e os sintomas que o paciente chegará para você. Beleza. Então, se eu tenho um quadro clínico compatível com o síndrome anêmico que vocês viram lá em semiologia, uma das aulas da semiologia 2 são os síndromes, e aí a gente dá síndrome anêmico. Então você já viu, né, que ele tem sinais e sintomas de um síndrome anêmico. Você pede o laboratório aqui, né? A gente pede laboratório tanto constando ferro e vê que não é ferropriva e vai atrás da confirmação com a eletroforese das hemoglobinas. Então, a gestante do hospital de base, amanhã de manhã, ela irá ao Nativida coletar eletroforese das hemoglobinas. Se aqui alguém tiver nomezinho italiano, tem, e nunca casou, e nunca teve filho, e pretende, é melhor fazer uma eletroforese das hemoglobinas, porque um dia pode acabar, né, casando com uma moça, digamos, né, que tenha também o traço talassêmico e seu filho nascer bem grave. Quem aqui tem nome estrangeiro? Tem? Qual é o seu nome? Então, pode fazer eletroforese das hemoglobinas. Quem mais? Diga, mãezinha. Qual é o seu nome estrangeiro? Francine. Francine? Ah, Ferrantini. Isso, italiano. Pode fazer eletroforese antes de Deus, seu bebê. O dela aqui, ó. O meu é alemão. Gutenberg. Pode fazer eletroforese. Do prefeito. Quem é o prefeito? Fala pra mim. O seu também, não é? Ah, é? Pode fazer eletroforese. E Pereira. Quem
judeus, quando aqui fugiram do nazismo e aqui chegaram para serem recebidos em solo católico, eles tiveram que mudar seu nome judeu para ficarem escondidos. Então eles tiveram que adotar nomes. E os judeus começaram a adotar nomes da natureza. Rocha, Pereira, é a árvore da pera, Carvalho, Oliveira. Então, se você tem esse nome, você tem um judeu na família. Os seus antepassados. E Silvio? Silvio é português mesmo. Então, Pereira. Os judeus, principalmente Ashkenazi, eles trouxeram uma doença neurológica. Então, se eu consulto um paciente que diz que é judeu, eu vou ficar sempre preocupado com manifestações neurológicas do tipo esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Duchenne. Você riu significa que você tem as duas coisas. Entende? Bom, então, o diagnóstico de beta-talassemia major é feito ao nascer. As crianças nascem muito mal, anêmicas e quitéricas, com hepatosplenomegalia e necessidade de transfusão e costumam morrer, geralmente, na infância. As que nascem com intermédio sobrevivem um pouco mais, mas dificilmente passa dos 40 anos, porque vai complicando com depósitos de ferro. E as de beta-talassemia amino passam pela vida, às vezes, sem saber que tem beta-talassemia amino, porque às vezes nem anemia eles têm. Já vimos isso. Então, o diagnóstico de beta-talassemia é dado pelo quadro clínico, geralmente o síndrome anêmico, pelos exames laboratoriais que são semelhantes ao da anemia falciforme, né? Sempre, né, com as pesquisas das hemólises, né, indireta, e claro, o que vai definir o diagnóstico é a eletroforese das hemoglobinas. Então, geralmente vem uma A2 elevada na eletroforese. Tratamento: hipertransfusão crônica, porque o bebê, gente, ele é muito anêmico. Então, praticamente todo mês ele toma transfusão o resto da vida, e essa vida é curta. Porque não dura a transfusão, né? Ele é muito anêmico. Ácido fólico, nós já falamos disso na anemia falciforme, né? Existe uma necessidade grande de ácido fólico para produzir novas células. Eu posso tirar o baço. Por que eu tiro o baço? Isso, meus amores, porque está havendo sequestro. E quando eu tiro o baço, diminui um pouco mais essas transfusões. Eu não posso me envolver na hemólise, né? Está lá na medula, não tem medicamento que possa evitar a hemólise, não tem medicamento que possa evitar a anemia, a não ser dar transfusão para corrigir. Mas eu posso diminuir o sequestro dessas hemácias. Então eu preconizo a esplenectomia precoce dessas crianças. E vocês já me viram que o talassêmico tem aumento da absorção do ferro pelo intestino, concordam? E recebe transfusão, de modo geral, adipulem, concordam? E os dois vão ter excesso de ferro. E o ferro se deposita em órgãos nobres, como fígado, pâncreas, coração, cérebro. E esses órgãos vão sofrendo fibrose. Daí eu citei o exemplo, por exemplo, né, do diabetes bronzo. Essa fibrose vai matando esses órgãos e abreviando a vida dessa pessoa. Então, eu tenho que essas crianças vivem com quelante de ferro. É dado pelo governo. Eles vão tomar quelação de ferro para eliminar o ferro do organismo, porque sozinho ele não sai. Ele tem que estar acoplado a esse medicamento para sair do xixi. Sozinho não vai. Acoplado ao medicamento para sair um pouco nas fezes. Então essas crianças vão tomar quelante de ferro. Antigamente era uma bombinha de infusão embaixo da pele que ficava dando agulhadas todo dia. Essa tortura acabou. Hoje nós temos o EJAD,
EJAD. EJAD é o Deferazirox. É um comprimidinho que bota na água, dilui e ele toma todo dia em jejum, o resto da vida. Uma caixinha de EJAD é mais de 5.000. Por isso é dado pelo governo, porque não tem cristão que dependendo da miligrama, bem mais barato, né? Só que o governo dá, entende? Porque é medicação de alto custo. Então quem dá para a sua criança é o governo. Tem de 1.000 e pouco, mas as doses mais altas chegam a 5.000. E claro, numa tentativa, né, de salvar essa criança, nós podemos encaminhá-lo para transplante de medula óssea, se ele tiver um doador compatível. Às vezes os pais, na tentativa, né, de ir para transplante, tentam ter um outro irmão, que é para poder ver se é compatível, e o outro irmão vem doente também. Então é bem complicado. Até aí, entenderam, gente? Vejam que eu estou sinalizando uma importância grande, vocês saberem essas siglas, né? Porque quando eu falar criança com fenótipo tal, né? Aí isso se refere o quê? Aí você vai dizer, talassemia macho, talassemia médio, talassemia mino? Aí entende que ela só vai acontecer em alguns e outros. Se tiver zero aqui, já não temos quase nada. Então aqui pelo menos está diminuindo só. E aí ele vai ficar com aquelas anemia moderadas da Gente, como eu disse, a mais comum é a beta-talassemia. E a mais difícil de você dar um diagnóstico é a alfa, porque ela vai precisar de um estudo citogenético, né? Então, pesquisa de mutação de hemoglobina. Então, a eletroforese, ela só sugere, mas ela não vai dar esse diagnóstico. Oi? Professor, eu fico com uma dúvida aqui. Aquela das faces que a pessoa fica mal mesmo, é só naquele duplo heterozigótico que dá isso? Não, aqui ó. Nesse caso aí, os heterozigóticos pode dar? Não, um heterozigoto é um paciente que é normal. Mas se você tem heterozigoto do tipo beta 0, beta mais, sim. Entendeu? Porque ele não produz e o outro produz pouco. Mas se você tiver beta 2, ele ainda produz alguma coisa. Ele é homozigoto, mas produz alguma coisa. Vou voltar para você entender. Tá vendo aqui, ó? Os homozigotos, beta mais, ou seja, eles receberam dos pais, só que diminuído. Ainda há uma produção. Ambos diminuídos. Então eles são diagnosticados intermédio. Fora isso, eles são majos. Porque se eu botar um zerinho aqui, eu quase não tenho produção. Só o mágio que vai evoluir para aquele quadro. O majo é que pega todas elas, olha. Olha aqui, ó. É um duplo heterozigoto. Beta 0, beta 0. Homozigoto. Tudo isso aqui faz com que a pessoa que tenha homozigose desse jeito, nessas duas aqui, ó, ou duplo heterozigoto desse jeito, desenvolve majo, porque quase não produz. Mas a intermédio também pode ser um homozigoto beta mais, porque ainda há uma função de produção. A única diferença de uma para outra é o grau de anemia. Uma vai precisar eternamente
transfusão, a outra não. Mas o quadro clínico é semelhante. Alfa-talassemia. Vamos decorar isso aqui, ó. São decorrentes de deleções de um ou mais gene alfa, no cromossoma 16. Quando eu tenho as 4 cadeias normais, não há deleção, eu nasço normal. Quando eu tenho uma cadeia, eu digo que eu sou um traço. Como um traço talassêmico, um traço falciforme. Então eu chamo de alfa mais. Quando eu tenho 2 cadeias, ou 2 de cima, ou uma de cima e uma de baixo, eu tenho o traço alfa zero. Eu já tenho uma doença mais grave. Quando eu tenho 3 cadeias comprometidas, eu tenho apenas uma normal, eu nasço mal. Eu nasço com a doença da hemoglobina H. E quando eu tenho as 4, isso é incompatível com a vida. É a hidropsia fetal. Vamos a cada uma delas para vocês entenderem. Talassemia é chatinha. Mas vocês não se preocupem que as perguntas não serão de hematologista. Vamos lá. A alfa-talassemia, ela é decorrente da deleção de 1, vocês viram, normal, 1, 2, 3, ou todos, não é isso? Normal, um gene alfa mais 2 genes, ou 2 cadeias, ou cima embaixo, alfa 0, e 3 hemoglobina H e 4 hidropsia fetal. Nós vamos dar cada uma delas. Se eu tenho uma deleção dos 4 genes, eu tenho uma deleção apenas, eu sou um portador assintomático. Então eu passo pela vida, às vezes, sem saber que eu tenho essa doença. Se eu tenho 2 deleções... Ele falou sintomático lá. É assintomático? Não, assintomático. Está errado aí. É um portador assintomático. Se eu tenho 2 deleções, lembram, né? Ou 2 de cima, ou uma de cima, ou uma de baixo, eu sou conhecido como alfa-talassemia mínima, ou seja, uma anemia suave. Se eu tenho os sintomas, prestem atenção, os sintomas da doença, elas vão se manifestar no 3 e no 4, que são os casos mais graves. Se eu tenho 3 genes deletados e apenas um normal, doença da hemoglobina H, se eu tenho os 4 genes deletados, é incompatível com a vida. O bebê nasce intraútero logo ao nascer. Vocês vão ver foto do bebê hidrópico, chamado hidropsia fetal. 4 deleções, ou seja, a ausência completa das cadeias alfa é incompatível com a vida extrauterina. Então, ou ele é um natimorto, ele morre dentro da sua barriga, ou ele nasce um bebê com hidropsia fetal, que também é rapidamente fatal. Ele nasce, mas ele já morre. Vamos lá de novo. Alfa-talassemia são deleções das 4 cadeias. As 4 cadeias alfa podem sofrer deleções. Se eu tenho uma deleção apenas, eu sou um portador assintomático, tá, gente? Deixa eu só corrigir logo, antes que eu já nisso fique... Mas isso é sempre no cromossomo 16? Isso sim, tudo. Então vamos lá. Se eu tenho uma deleção, eu sou um portador assintomático. Eu passo pela vida e nem sei que tenho. Vou saber se eu casar com alguém que tenha alguma coisa. Se eu tenho 2 cadeias deletadas,
eu sou um alfa-talassêmico minor, um pouquinho de anemia. E se eu tenho 3 ou 4, vocês já estão gravando isso, que a sintomatologia ou os problemas surgem com 3 ou 4 cadeias deletadas. Então, uma será a doença da hemoglobina H, que nós já vamos estudar em seguida, e a outra será a hidroxia fetal, que geralmente o bebê vai morrer. Então, isso é uma hidroxia fetal. O bebê fica hidrópico. Ele fica hidrópico. Sem nenhuma cadeia alfa, ou seja, as 4 cadeias deletadas, chamada hidroxia fetal. As cadeias gama formam tetrâmeros, denominados hemoglobina Barts. A hemoglobina Barts é ávida pelo oxigênio e ela não entrega para o tecido do feto. Então, ele não recebe e ele já intraútero, ele apresenta uma anemia severa, uma hipoxia grave, levando à falência renal com edema fetal. Então, o bebê nasce assim. É um bebê deformadinho porque está todo cheio de edema. Outro bebê de hidroxia fetal. Bom, entenderam então hidroxia fetal? O bebê nasce morto ou morre dentro do útero. Ele nasce todo edemaciado. Ele desenvolve intraútero anemia, hipóxia severa, falência cardíaca e edema generalizado. Quando o seu coração não funciona, vai ter anasal. O bebê então nasce desse jeito, com hidroxia fetal. 4 demissões é incompatível com a vida. Já intraútero, você vai ter que fazer, né, a cesariana tirar, ou se nasceu, nasce desse jeito. 3 deleções. Apenas uma normal. 3 deleções, doença da hemoglobina H. Permite o nascimento de crianças. Elas vão ter anemia moderada, novamente aqui, microcítica e hipocrômica e esplenomegalia. A sobra da cadeia beta forma um tretâmero de cadeia beta denominada essa hemoglobina H. Isso aqui é para vocês entenderem que quando eu pesquiso, por exemplo, a doença da hemoglobina H, eu pergunto, né? Eu coloco assim, pesquisa de hemoglobina H. Eles vão estar vendo essas hemácias com esses pigmentos. 2 deleções. Alfa-talassemiamino. É assintomático, mas eles têm microcitose e hipocromia sem anemia às vezes. Lembra que eu falei que às vezes o paciente vem sem anemia, mas mantém microcitose? Isso é muito encaminhado para o hemato. É aquele clínico bem cuidadoso e ele vê que o paciente tem sempre um hemograma normal, mas tem microcitose, um VCM baixo. Aí ele investiga tudo, ele não encontra. Aí ele manda para o hemato. Geralmente é uma alfa-talassemia. Às vezes ele até pede a eletroforese das hemoglobinas, mas como eu disse, para dar diagnóstico de alfa, tem que ter estudo genético. Não é fácil. Você só desconfia e aí você manda para o centro de referência em hemoglobinopatia, que fica, no caso aqui no Brasil, fica em São José do Rio Preto. Então, 2 deleções, alfa-talassemiamino, é assintomático, mas com microcitose e hipocromia. Claro, você vai pensar primeiro em ferro, né? Lembra que eu falei que antes de ter anemia, os estoques de ferro já ficam fazendo microcitose e mostrando para você que você precisava investigar. Diagnóstico. Eletroforese das hemoglobinas. Hemoglobina Barts, na hidroxia fetal. Hemoglobina H, na doença da hemoglobina H.
Então você teria que pesquisar isso. Na alfa-talassemia amino, a eletroforese vem normal, por isso que é mais difícil você dar, porque você não vai ver essas alterações. E aí, para eu dar o diagnóstico, eu tenho que mandar para São Paulo. Na eletroforese, só vai vir BARS, mas a criança já morreu, né? Ou vai vir a hemoglobina H nas formas intermediárias. E aí você tem a presença da hemoglobina H. Já na alfa-talassemia amino, como eu falei, a eletroforese vem normal. A suspeita recai sobre um paciente sem anemia, mas com microcitose e hipocromia, com ferro e ferritina normais. Lembram da paciente gestante? O que pode acontecer? Ela não tem ferro e ferritina alterados. Eu estou desconfiando de talassemia. Não vai vir beta, vai vir uma eletroforese normal. Eu afasto talassemia? Não, eu afasto beta-talassemia, porque a beta dá A2 elevado. A eletroforese é A1, A2 e fetal, tá, gente? Elas dão as quantidades. Então, quem tem beta-talassemia, a A2 é sempre alta. Então, se eu estou suspeitando pelo nome dela que ela tem uma talassemia e a eletroforese vem normal, ela não tem beta, mas eu não posso dizer que ela não tem alfa. Então eu peço um estudo da mutação das hemoglobinas, que é esse que vai para fora para fazer a pesquisa. Aqui, perdão, né? Já tinha colocado. O diagnóstico deve ser confirmado pelo estudo genético, que é esse que se faz em São Paulo. Ele custa hoje, para o paciente de posses, R$900. Mas eu não consigo pedir pelo SUS. Então eu sempre boto ele visita e boto alfa-talassemia interrogada, né? Essa de números, essa mais simples, porque os outros também já. O diagnóstico de hidropsia fetal já é feito na 10ª semana de gestação. Então hoje já é possível você saber se o seu bebê vai ter hidropsia fetal. Você faz a biópsia do vírus coriônico com teste genético do material. Claro que você só vai se preocupar com isso se você sabe que tem talassemia ou traço da talassemia e seu marido tem traço da talassemia alfa, né? E aí você mesmo assim, sabendo do risco, resolve engravidar, você pode então fazer esse exame. Mas não serve para nós, né? Nós, normalmente, já serve para aquele casal que sabe que tem esse defeitinho. Tratamento. Bom, vocês viram, se eu tenho uma deleção, eu sou completamente assintomático. Logo, eu não preciso de nada. Não é verdade? Se eu tenho 2 deleções, eu sou um alfa-talassêmico mínimo, né? Que geralmente vem uma microcitose, às vezes nem vem anemia. Concorda? Então, se eu nasço com 4 deleções que eu não existo, eu já morri na infância, nos primeiros dias de vida, eu já morri dentro do útero, só me sobra um tipo que eu vou ter que tratar. Qual é? A3, ou seja, 3 deleções, doença da hemoglobina H. Então, o tratamento da anemia, da doença da hemoglobina H, que a gente viu, é igual ao da talassemia, né? Ele vai ter, beta que eu digo, ele vai ter todas aquelas alterações igualzinho do beta, hepatosplenomegalia, né? Sequestro esplênico, eritropoese ineficaz, anemias, necessidade de transfusões, aumento da absorção de ferro, depósito de ferro por transfusões, e você vai ter que fazer o quê? Quelação de ferro, né? Então, no tratamento da hemoglobina H, que é o que nos resta tratar na alfa-talassemia, embora muitos pacientes que eu digo assim, eu acho que você tem alfa-talassemia, mas olha, é de boa, né? Não tem preocupação. Aí você preocupa. E aí você acha que é doente, eles são bem complicados.
Então, eu vou tratar apenas a hemoglobina H, que é semelhante ao da beta-talassemia, hemotransfusão quelante de ferro e espelerectomia. O aconselhamento genético eu venho falando desde o início, tanto na talassemia quanto na anemia falciforme. Dia de quinta-feira eu faço teste do pezinho, eu faço ambulatório do teste do pezinho. Entrou um casal muito humilde até. O casal já tem um bebê, primeiro nenê com a anemia falciforme. E hoje eles me perguntaram, doutora, ele está muito ruim, ele vive ruim, e ele vive com febre, e ele vive com diarreia. Aí eu disse assim, mas a febre, a diarreia não é da anemia falciforme. Deve estar acontecendo alguma coisa com o seu bebê. As diarreias, como são? Ah, a diarreia tem sangue. Eu digo assim, olha, ele pode ter intolerância à lactose ou até alergia ao leite. Aí ele disse, ele recebeu até um leite lá. Completamente sem noção. Ele recebeu mesmo esse leite aí indicado para o governo, porque a pediatra disse que ele tem alergia ao leite de vaca. Ou seja, ela sabe disso, mas ela é meio aérea, tá? E aí eu digo, não é isso, você tem que mudar o leitinho para que a criança não sofra, não é da anemia falciforme. Ah, mas ele vive com pneumonia. Eu digo, vive, ele tem 4 meses, quantas vezes ele já pegou pneumonia? Não, o médico disse que o peitinho dele está carregado, ele está usando até bombinha. Aí eu disse, não, isso não é pneumonia, provavelmente ele tem uma bronquite, pode ter asma, porque criança com é sempre uma doença pulmonar, aí bota do refluxo, faz o pulmão, faz aquelas coisas. Mas não é só isso. Presta atenção na pergunta que ela me fez. E eu falo, e isso tudo, eu repito para ela, toda vez que ela vem, eu repito. Quando ele nasceu, eu disse, e agora com 4 meses eu disse de novo. E a última pergunta, doutora, e se a gente tiver outro filho, pode nascer normal? Aí ele dá paciência. Aí eu digo, vamos lá, eu expliquei isso a você na primeira vez, mas eu vou explicar de novo, tá? Então, se você me perguntar se vocês devem ter neném, eu vou dizer não. Mas isso não sou eu quem decide. Quem vai decidir são vocês dois, entre 4 paredes, dar esse passo ou não. Aí eu vou lá e eu digo, eu faço esse esqueminha mais ou menos para eles entenderem, tá? Eu digo, você tem o traço falciforme. Vamos lá. Você tem o traço falciforme, seu marido tem o traço falciforme. Se eu unir os 2 traços falciformes, seu bebê nasce doente. Entenderam aí, né? Se eu unir os 2 traços, ele nasce doente. Se eu unir a sua parte normal com o traço dele, ele nasce portador do traço normal. Se eu unir a sua parte traço com o normal dele, ele vai nascer com traço, ele vai ser normal. E se eu unir a sua parte normal com a parte normal dele, ele vai nascer normal. Então, eu volto para ela. Você que tem traço, metade é normal, metade tem traço. Seu marido, metade normal, metade tem traço, pode ter bebê doente, bebê portador saudável, bebê portador saudável e bebê completamente normal, porque uniu a parte normal com a parte normal. Aí eu pego aqui embaixo e digo, a sua chance de ter bebê normal é de 75%, sendo 50% traço falciforme, normal, porém carrega o defeitinho, ou completamente normal. E apenas 25% de chance de ter um bebê doente. Aí eu virei para ela e disse assim, o teu filho nasceu normal ou doente? Ou seja, ela teve 75% de chance de ter um bebê normal e o primeiro bebê dela veio doente. O que eu quis dizer para ele? Que isso é sorte.
Você não sabe o que vai vir. Por mais que a sua chance seja grande de você ter um bebê doente, você acabou no primeiro neném tendo um bebê doente. E esse bebê, gente, ele vai dar trabalho a vida inteira. Ele sofre a vida inteira. Em 4 meses, essa criança já foi 2 vezes ao pronto-socorro para ficar internada. Em 4 meses de vida. E isso vai ser uma constante na vidinha deles. Então, eu falei para ela, a decisão não é minha, tá? Se você me perguntar, eu vou dizer que é melhor não ter neném. Outro não. Mas não sou eu que decido. Lembra que eu falei que um casal, ambos eram portadores, ambos tiveram 5 filhos e os 5 vieram com traço? Uma sorte tremenda. Mas ela já não teve a mesma sorte. Você não vai saber o que vai vir. Você só tem uma chance de saber se seu bebê vem normal, fazendo inseminação artificial. Eles vão pegar os óvulos que não têm um traço e unir com os espermatozoides do seu marido que não tem o traço. Vai e você vai engravidar um bebê que você tem certeza que não vai vir doente. Fora isso, você vai sempre arriscar. E pode vir desse jeito, normal, saudável ou traço. Só que ela no primeiro, ela já teve um bebê doente. Só para concluir. Eu tive uma moça, eu já falei para vocês, ela teve 3, porque ela era cabeça dura. Ela teve o primeiro, eu fiz o aconselhamento genético. Ela teve o segundo, eu fiz o aconselhamento genético. Ou seja, a gente dá laudo para fazer laqueadura, viu, gente? E ela passa na frente, pelo governo, passa na frente, vai fazer laqueadura. Ela teve o terceiro, ela traz os 3 para consulta. Aí até que no terceiro eu disse, doutor, eu acho que não vai vir mesmo normal, né? Eu quero laquear. O cara dela depois do terceiro. Alguém pediu para falar? Diga. Só dá pra saber quando nasce, mesmo Só. com 10 meses? Só. Para saber que seu bebê vai ter? Só. Agora, isso é um teste, a eletroforese das hemoglobinas, que deveria ser feito no pré-nupcial. Que aí você prevenir essas coisas. Ou a gente está tentando fazer com que o ginecologista pelo menos peça para as meninas, sabe? Quando ela vai pedir anticoncepcional, a mãezinha leva por primeira vez, por um corrimento, entendeu? A gente já pede. Porque ela já vai saber dos riscos, já encaminha para o hemato, ela já vai saber que tem que usar camisinha, tem que se prevenir, tem que saber se o namoradinho tem, né? Tem que saber se o futuro marido tem, aí já é melhor pra gente. Então a gente está tentando fazer com que, já que o brasileiro não vai muito no pré-nupcial, né, não faz exame pré-nupcial propriamente dito, mas pelo menos o gineco tem mais acesso à menina que vai começar a sua carreirazinha sexual, entende? Começar a sua vidinha sexual. E aí poder fazer. Então se você for gineco um dia, abraça essa ideia. Quem vai ser gineco aqui? Oxi. Nossa, geralmente tem um monte, ninguém mais quer fazer parto na vida. Todo mundo está no meio do processo. É, exatamente. Bom, gente, é isso de talassemia. Quero que vocês entendam que vocês têm que lembrar daquelas siglazinhas, tá bom? Porque as perguntas, claro, vão ser em cima desses fenótipos, desses genótipos, tá certo? A senhora tirou essa foto? Foi, querido. Eu peguei ele no colo, tá? Onde foi? Austrália! Olha, onde mais eu vou ter um koala? Foi aqui em Porto Velho, né? É, na Austrália. A Austrália é linda, vocês precisam. Só tem koala na Austrália? Só tem na Austrália koala? O koala é um bichinho da Austrália, ele é símbolo do país. Tá certo. Tem hipopótamo no Brasil agora? Gente, vamos lá. Preste atenção. São 19h20. Querem que eu dê a segunda aula? É uma aula grande, tá? Vai ter essa professora mesmo. Ou já espera? Não, querido, ainda tem duas aulas. Começa, se não terminar, na semana que vem, não vai ficar só de... Começa, professor, começa. Bom, nós encerramos anemias hereditárias. A próxima aula
é anemia hemolítica autoimune, né? Adquirida, né? E depois a gente segue até a prova. Tem uma sessão. Uma hora a gente vai ter que ver. Nós vamos ficar cansados, cada vez mais perto da prova, nós vamos estar mais cansados. Essa aula que a senhora vai dar hoje, a senhora daria em um dia ou a senhora acha? Em um dia. E aí a senhora vai passar mais algum conteúdo? Além desse, agora que a senhora vai passar? Para a prova? É. Ué, a prova não é só em abril? Sim, Daqui a 2 semanas. Uma semana. Vocês querem que eu encerre, por exemplo, eu dou mais uma aula e encerre? Conteúdo para a prova? Isso. Sim. Mas aí depois ele vai depois desse conteúdo já. Esse negócio de parcelar o cartão e jogar Vai por dentro. ter também? Não, em algum momento. Como seria o plano, gente? Entende? Hoje encerrou, a menina passou. Se eu não der hoje, a próxima aula é a anemia hemolítica autoimune. Coloca. Se eu der essa aula, vai ter mais duas outras. Não, gente, melhor. Deixa ela colocar, que ela vai ter que cobrar uma hora. Melhor Que o seu cobrar coração mandar. Vai Mas criar são duas Eu não me vezes. importo. Gente, eu não me importo. De modo geral, eu vou dar todo o conteúdo, mesmo que essa aula, por exemplo, encerrou hoje, é uma aula completa. É uma aula de talassemia, completa, perfeito? Tá terminando num horário bom, perfeito. Um pouco além. Vamos supor, não dou hoje. Aí vou dar na outra aula, anemia. Eu vou só continuar. Eu escolhi o que vocês vão ter até a próxima aula, tanto faz para mim. Eu vou só continuar. Não vai haver acúmulo de nada, eu vou só continuar. Por exemplo, eu vou dar a próxima aula, vamos supor, anemia hemolítica, na outra as aplasias. Pronto. Encerrei isso. Se eu der hoje anemia hemolítica, eu vou ter que dar a aplasia na outra e outro assunto na outra. É normal, entende? Porque eu vou ter que dar de qualquer jeito. Cobrando ou não cobrando. Deu para entender? Que não vai ficar acumulado nada, nem vai ter nada. A gente decide o conteúdo, não vai ter isso. Né? Eu vou ter que dar porque eu vou ter que dar, mas vocês não disseram. E se eu não cobrar agora, eu vou ter que cobrar depois. Não vai acumular. Não, professor, depois nós decidimos que vai para a prova. Não, negativo. Aula dada, aula cobrada. Isso aí não tem não, tá? Não se assustar. Eu posso dizer, filho, bom, eu vou deixar a última aula que não vai entrar para a prova. Então vai entrar para a prova com prova. Não vai haver coisa. Vai ter que dar no final.